Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Ah, não vai me dizer que você também está desanimado com a política. A gente sabe que o momento é, no mínimo, confuso e que as pessoas têm todo o direito de achar que não existe mais luz no fim do túnel. Só que aqui neste programa não aceitamos cabeça baixa. E se a gente tentar debater aquele trocadilho? Na crise, crie. Será que o Poder Legislativo, como instituição que está ali, ao lado do Judiciário e do Executivo, não pode ajudar e ainda sair fortalecido dessa? Como? E as desigualdades sociais do Brasil, será que um dia vão deixar de existir? Bom, para analisar tudo isso, temos hoje uma ajuda de peso. O nosso convidado é o criador da Renda Básica de Cidadania e só no Senado atuou por 24 anos. Eduardo Suplicy, do PT, também foi vereador de São Paulo, deputado federal e, claro, deputado estadual em 1978. Hoje é secretário municipal de Direitos Humanos. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias, é um prazer, é uma honra. Para mim também é uma alegria poder estar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi a casa onde, por 4 anos, fui parlamentar. E então, Viviane Cesarino, estou pronto para você fazer qualquer pergunta sobre tudo o que quiser. Olha que a gente está precisando de respostas, né, senador? E muitas. Bom, eu queria que o senhor contasse como é que foi essa chegada até aqui. Como eu falei, em 1978, na época eleito pelo MDB, porque o PT, né, que é o partido do senhor, ainda nem existia. E teve uma votação muito grande, parece que é a segunda maior da história da Assembleia Legislativa. Então, eu tive 78 mil votos em 1978. O segundo mais votado naquele ano, Robson Marinho, de São José dos Campos, que depois se tornou presidente da Assembleia Legislativa, era líder do MDB antes disso. Ele foi o mais votado em 78. Bem, eu cheguei à vida política como? Acho que posso falar. Nasci em 1941, em São Paulo, ali perto do MASP, na esquina da Alameda Casabranca com a Alameda Santos. Meus avós moravam junto à Avenida Paulista e com meus pais, numa casa muito agradável, morava em frente ao Parque Siqueira Campos. Meus pais, Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy, eram pessoas assim católicos, fervorosos e que transmitiram a mim, e nós éramos 6 homens, 5 mulheres, assim, valores de quão importante era que nós, irmãos e irmãs, sempre estivéssemos agindo de maneira muito unida, fraterna, solidária, mas também aprendi com eles que aquilo que era importante termos entre nós deveria também valer para além dos muros de nossa casa. Para todo mundo. E meu pai era um corretor bem-sucedido, tinha fundado o escritório Suplicy em São Paulo em 1937, mas dedicou grande parte de sua vida a movimentos sociais, como o movimento pela desfavelização de São Paulo. Eu muitas vezes o acompanhei, ele foi presidente da guarda de automóveis, a guardinha de automóveis, que cuidava de rapazes, digamos, de meninos de 7 até 14 anos, que parte do dia eram engraxetes ou guardadores de automóveis com uma farda, e a outra parte do dia estudavam, em geral, meninos assim, de famílias muito carentes, vivendo nos lugares mais pobres de São Paulo, e às vezes eu ia lá ver e percebia que como aqueles meninos o abraçavam como se fosse um segundo pai. Então, quero lhe dizer que de meus pais tive, assim, exemplos muito fortes que levaram-me até o dia, eu vou explicar brevemente,
Eu estudei em colégios muito bons, a Escola Nossa Senhora das Graças, que ficava na Rua Maranhão, hoje o Gracinha, que fica lá no Itaim, na Tabapuã. Depois fiz o Colégio São Luís, do admissão até o colegial, e era uma pessoa que fazia muito esporte, tinha muitos amigos e tudo, mas que, por exemplo, quando eu tive, acho que era quando estava com 14 anos, eu fui crismado lá no Colégio São Luís e era noivo de minha irmã Ana Maria, o Dilson Domingos Funaro, que depois foi ministro da Fazenda e autor do Plano Cruzado. Só que e me tornei muito amigo dele e o convidei para ser meu padrinho de crisma. E ele me deu um livro de presente sobre a vida de Galileu Galilei. Naquela época eu também assisti o filme da história de Nicolau Copérnico. E ao conhecer a vida destes cientistas, me deu assim uma enorme vontade de levar as coisas a sério e também de sempre, como eles o faziam, buscar a verdade para alcançar a justiça, para descobrir. Tem uma hora no filme sobre Nicolau Copérnico que a mãe ou a filha perguntou a ele, mas o que você fica aí falando que a Terra não é o centro do universo, que a Terra é redonda, você não vê que está incomodando a igreja, os homens do poder? Porque eu quero descobrir a verdade. E por que tanto você quer descobrir a verdade? Porque é uma coisa humana. Sensacional. E eu que gostava muito de jogar futebol, basquete, nadar, voleibol, tudo, quando cheguei aos 15 anos, eu até um dia andando na Avenida Paulista, havia uma certa rivalidade entre os estudantes do São Luís e do Colégio País Leme. E eu indo para casa, na Paulista, a pé, eis que um grupo de rapazes está assim conversando, um olha bravo para mim e eu pergunto, o que você está olhando? E aí o rapaz veio para cima de mim, eu acabei rolando no chão. Saiu briga para valer. Cheguei ensanguentado em casa e depois daquele episódio eu pedi a um cunhado meu, Aguinaldo Araújo Góes, você conhece algum treinador de boxe muito bom? Ele falou, eu conheço, Lúcio Inácio da Cruz me apresentou. Dos 15 aos 21 anos eu treinei boxe, disputei o campeonato da Gazeta Esportiva e tudo. E, além de treinar em casa, onde eu tinha aulas com amigos, eu passei a frequentar as academias de boxe, um esporte feito, sobretudo, digamos, por pessoas sem tantos recursos, e eu passei a conviver e a viver muito com eles, e sabe que quando duas pessoas estão no ringue de boxe, ali é tudo igual, porque um pode acertar o outro e tem que sair, esquivar, etc. Mas eu passei a ter amigos, que me fizeram até compreender um pouco as suas condições de vida e dificuldades e tudo. Boxe é igual à política, senador? Tem alguma coisa a ver, sim, às vezes, mas tem que saber esquivar muito bem e acertar no momento certo. Agora, eu, na minha adolescência, eu quis muito saber por que havia no Brasil tamanha desigualdade, por que ao lado de pessoas que eu percebia tinham todas as facilidades de estudo, de ter automóvel, de ter as melhores condições de poder viajar, de ter férias em bons lugares e tudo, e por outro lado havia pessoas assim com carências muito grandes. E o que levava pessoas assim? Por exemplo, eu tinha uns 10 anos de idade e dormia num quarto de frente ao Parque Siqueira Campos. E às vezes lá por volta das 11 horas, meia-noite, eu era acordado, eu ia ver da janela o que tinha ocorrido lá. Era
mulheres que estavam apanhando de borracha dos policiais que obrigavam a entrar na rádio patrulha, na viatura policial, ficavam os 3, 4 dias lá, detidas, para depois voltar a fazer o seu trotuar ali. Então, são fatos como esses fizeram-me pensar, mas o que leva estas pessoas a esta condição de muitas vezes estar ferindo a sua dignidade na sua atividade e tanto... Perguntas diferentes da do Galileu, mas perguntas, eu queria saber das coisas, né? E eu ingressei na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, fiz o curso. Na metade do curso, eu pedi a meus pais, olha, surgiu uma oportunidade de fazer uma viagem para a Finlândia, vai haver o Festival da Juventude pela Paz e Amizade, e depois poderei fazer uma excursão para os países socialistas da época, União Soviética, Tchecoslováquia, Polônia e outros, e eu falei, olha, eu gostaria muito de conhecer a Europa Ocidental, a Europa Oriental, para ver um pouco como é que funciona o sistema capitalista, o sucesso do mercado comum europeu, o que é o socialismo, as transformações que lá estão ocorrendo. Ainda estudante, isso? Eu parei ao completar o 2º ano, pedi a meus pais para parar por 6 meses para fazer essa viagem, eles me proporcionaram e eu fiquei vendo, fui à Alemanha, vi a Europa, Alemanha Oriental, Ocidental, vi o Muro de Berlim e pensei, fui ainda à França, à Áustria, à Suíça, fiquei 1 mês lá fazendo um curso, e diversos países, e fui ainda à Polônia, à Itália, à Hungria e Iugoslávia naquela época, então, e cheguei à conclusão, depois de toda essa viagem, de querer descobrir as coisas, que era importante, sim, ajudar a transformar o Brasil numa sociedade mais justa, mas que era importante se fazer isso por meio da democracia. Eu tinha... O senhor acredita que a democracia plena a gente só vai atingir o dia que não tiver mais desigualdade? É claro que se tivermos uma sociedade mais igualitária, com a possibilidade de todas as pessoas terem o direito à voz e à vez e poderem usufruir dos direitos à cidadania de maneira mais plena, é claro que a democracia estará em um grau muito superior, mas para atingirmos isso é fundamental que haja a democracia, as liberdades democráticas. Então, eu era, em 1963, já estava no 3º ano da GV, e eu era diretor cultural, fazia uma opção de atividades, palestras e tudo, mas fui eleito presidente do centro acadêmico de 63 para 64, justamente quando houve o golpe militar de 31 de março de 64, ou 1º de abril, e aquilo lá mexeu muito conosco. Eu organizei até uma assembleia de todos os estudantes e professores convidados para discutir o que é que iria fazer, isso antes do golpe, e me lembro que no final daquela assembleia fizemos uma votação e a maioria dos alunos votaram para que fosse respeitada a Constituição e a democracia. Mas vivemos aí momentos difíceis. Eu, uma vez formado, fui trabalhar no escritório Suplicy por 1 ano e pouco, mas em fevereiro de 66 surgiu a oportunidade de um concurso para ser professor de economia na Fundação Getúlio Vargas, onde eu havia estudado. Então, eu disse para meus pais, olha, eu gostaria muito de fazer esse concurso, porque se eu passar, eu vou poder possivelmente fazer o mestrado, o doutoramento em economia, para daí poder saber de como transformar as coisas
Meu pai até falou, olha, veja bem se é o que você quer, porque ser professor não vai proporcionar o padrão de vida que você está acostumado, mas se for o que lhe deixar feliz, eu vou procurar lhe ajudar. E eu fiz o concurso, passei, estou feliz até hoje com a trajetória escolhida, e então tornei-me professor de economia, fiz o mestrado e o doutoramento, e quando voltei ao Brasil, depois do doutoramento em 73, dando aulas na GV, eu fui convidado para escrever artigos, primeiro na Última Hora, e depois fui editor da Visão, e 76 até 80, redator de assuntos de política econômica na Folha de São Paulo. Escrevia 3, 4 artigos por semana. Quando foi 76, eu ajudei até com outros colegas, éramos uns 40 amigos assim, que havíamos ajudado a eleição do deputado a vereador pelo MDB, depois meu colega aqui na Assembleia Legislativa, Flávio Flores da Cunha Berremba. E estávamos comemorando a vitória dele numa pizzaria em Moema. No dia da eleição, estávamos certos de que ele havia sido eleito, quando alguns amigos, como Chopin Tavares de Lima, Eduardo Millet e outros, vieram à mesa onde eu estava e falaram, olha, nós estamos pensando em quem poderá ser candidato na próxima eleição em 78. E como seus artigos na Folha de São Paulo estão sendo muito lidos, especialmente pelos jovens, queríamos que você pensasse em ser candidato a deputado na próxima. E eu, então, fui... Mas o senhor nunca tinha pensado nisso? Eu não, assim... acho que quando menino tinha pensado, uma vez me lembro de até brincando de aviãozinho num lugar, eu pensei, um dia eu vou participar da vida política, mas estava mais encantado pela profissão de professor. Mas naquele momento eu, então, resolvi conversar com pessoas tais como Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Chopin Tavares de Lima, Plínio de Arruda Sampaio, Alberto Goldman, para perguntar o que é ser um parlamentar, um deputado. E achei muito interessante, me inscrevi no MDB em 77, precisava ser um ano antes, e em 78 saí por aí soltando panfletos, entregando, era um bar, num restaurante, na fila de cinema, na fazendo rua, a propaganda. Na praça era uma foto minha, um candidato necessário, um número e tal, atrás tinha um pouco da minha história e os objetivos que eu procuraria alcançar, e cheguei a 78 mil votos, e a partir de março estava aqui, de 79, na Assembleia Legislativa. Me lembro que era dezembro de 78, nós nos reunimos lá na Câmara Municipal para escolher quais eram os objetivos maiores de nosso partido MDB aqui na Assembleia Legislativa. Me lembro que eu tinha assim muita afinidade com Fernando Henrique Cardoso, que havia sido candidato ao Senado com Franco Montoro, e eu fui o candidato a deputado estadual que mais percorri o estado de São Paulo junto a Fernando Henrique, embora sempre tive uma ótima relação de respeito e amizade com Franco Montoro, mas ali, naquele momento, achei mais adequado estar com ele, que naquele ano, inclusive, volta e meia, se reunia com um grupo de 15, 20 deputados que tinham muita afinidade com ele. E naquele encontro de dezembro, nós colocamos como um objetivo muito importante lutar por eleições livres e diretas, inclusive não apenas para governador, tinha acabado de ser eleito indiretamente pelo Colégio Eleitoral Paulo Maluf, e ele estava para indicar um prefeito para substituir o indicado na gestão anterior pelo governador Paulo Egídio, que era Olavo Setúbal. Então nós falamos, olha, vamos lutar com toda a nossa força para que em São Paulo
volte a haver eleição direta para prefeito da capital, bem como de todas as capitais e áreas de segurança nacional. Senador, desculpa interromper o senhor. Posso chamar um intervalo rapidinho? Claro. Dá licença. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias do Poder Legislativo. Não sai daí, até já. O Memórias do Poder Legislativo está de volta e hoje a gente entrevista um homem que só de Senado, gente, tem 24 anos, além de uma trajetória como deputado federal e como deputado estadual, claro, porque ele passou por aqui. É disso que a gente estava falando no finzinho do primeiro bloco. Essa luta pela retomada, pela eleição direta, pela retomada da democracia, ela aconteceu aqui dentro, então? Sim. Nós éramos 53 eleitos pelo MDB, 26 pela Arena, e tínhamos colocado aquele objetivo: não vamos permitir que o governador, então, indicasse qualquer nome que não fosse um eleito diretamente pelo povo para que a Assembleia Legislativa aprovasse. E nos empenhamos nisso, e eu notei que, aos poucos, alguns dos eleitos pelo MDB, que começaram criticando o governador, então, Paulo Maluf, aos poucos começaram a passar para o outro lado. E eu fiquei preocupado e fui averiguando o que acontecia com cada um desses e a forma segundo a qual o governador e os membros da sua bancada agiam, seu líder, para persuadir as pessoas, e fiquei... E assim, o que acontecia? Aí o governador, inclusive, adiou só no final de junho, porque, infelizmente, no Congresso Nacional não havia ainda se aprovado a chamada emenda Mauro Benevides, que restabeleceria eleições diretas para prefeitos da capital. Como passou o semestre e não foi votado lá no Congresso, então... Paulo Maluf indicou Reinaldo de Barros e eu, com diversos companheiros do MDB, dissemos, não vamos deixar. E fomos fazendo, e eu fui, assim, fazendo uma averiguação de todos os métodos que foram utilizados, e fiquei indignado de saber como é que aconteciam essas coisas, e até... por 27... Métodos que o senhor diz são... Métodos de persuadir os que eram do nosso lado para se passar para o outro lado. E, então, alguns me deixaram muito indignados. Decepcionados? Então, decepcionados. Mas eram métodos que usavam dinheiro? Era tipo assim, numa cidade do interior, um deputado estadual estava preocupado porque o prefeito da cidade havia realizado benfeitorias num loteamento onde aquele deputado tinha sido sócio do prefeito. E então o juiz da cidade estava pronto para denunciar o prefeito por ter feito aquilo. E aí o governador fez um entendimento lá para mudar o juiz daquela cidade para outra e colocaram um juiz que iria arquivar o caso. E eu, quando contei para o deputado que aquilo estava acontecendo, ele foi para o serviço médico aqui de tanto fortemente que bateu o coração. Não teve infarto, mas... E outros episódios que eu... que o senhor até então desconhecia, afinal era o primeiro mandato. Aí mas eu soube de diversos. E, infelizmente, por 27 a 26, nós perdemos a votação para se abrir a bancada, abrir a votação na nossa bancada, e ele teve maioria de votos e foi aprovado. Passado aquilo, eu pensei, olha, eu acho que
preciso fazer a denúncia de todos aqueles casos que eu levantei. E fui conversar com parlamentares do MDB e que me disseram, olha, Eduardo, se você for contar isso, vai desunir a bancada e tal. Acho que não é bom, porque já passou, Inês é morta agora. E eu, entretanto, resolvi fazer uma visita aos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, cujo presidente era o Lula, com quem eu tinha tido assim bastante afinidade, porque fui um dia fazer uma palestra lá em 1976, na Fundação Santo André. Ele veio assistir e daí falou, venha conversar mais conosco. Eu fui lá e em 76, 7, 8, 9, quando houve aquelas greves no ABC, e eu prestei solidariedade a eles quando foram presos e detidos. Então eu fui lá fazer uma visita a eles, se reuniram uns 15, e eu contei, olha, eu soube disso. Aí eles... E eu estou pensando em falar isso da tribuna da Assembleia Legislativa. Mas o pessoal do MDB está dizendo que não convém agora eu falar. O que vocês acham, Eduardo? Nós ajudamos você a ser eleito para falar o que acontece lá, as coisas como elas são mesmo. Eu fiz um discurso e no dia seguinte saiu na Folha, na primeira página, Eduardo, deputado denunciativo, porque um dos casos que eu havia contado era que, certo dia, um parente mais longínquo disse a mim, Eduardo, olha, o Reinaldo de Barros tem muito respeito e admiração por você, se você votar nele para prefeito, então você pode ser o secretário de transportes ou até indicar quem você quiser para o secretariado dele. Daí eu falei, olha, você está ferindo a minha dignidade, eu não posso. Poxa vida! Então, mas esse foi um dos casos, né? Um dos só. Mas os outros eram muito mais sofisticados Escabrosos. e graves. E o que a Folha resolveu colocar na primeira página, aí cheguei aqui na porta da Assembleia Legislativa, eu me lembro bem, o deputado José Storópoli, que era do MDB, encontrou-me na porta e falou, Eduardo, você viu o que você fez? Está todo mundo falando lá no café da Assembleia Legislativa. É melhor você não entrar. O deputado Suplicy está querendo destruir a família. E coisas assim. Então, mas, senador, o que me deixa pensando... Mas houve muitas lutas, inclusive uma que o Maluf não conseguiu vencer, porque essa fomos muito firmes. Ele queria também mudar a capital de São Paulo para o interior, com uma porção de problemas também. Mas aí esta vontade dele não prevaleceu. Mas o tempo na Assembleia Legislativa foi assim foi muito interessante. Eu também me preocupava bastante com ofensas aos direitos humanos. Naquele tempo, por exemplo, a Lia Junqueira, presidente do Movimento em Defesa do Menor, por diversas vezes pediu que eu fosse até a FEBEM verificar maus tratos e torturas aos menores, e eu fui e tal. E também por causa da solidariedade aos metalúrgicos, aos professores, aos lixeiros e tudo que fazia. Chegou o segundo semestre de 79, o presidente Ernesto Geisel extinguiu o MDB e a Arena, e os líderes sindicais e intelectuais que estavam formando o Partido dos Trabalhadores convidaram a mim e a 5 deputados outros, éramos 6, Irma Passoni, João Batista Breda, Geraldo Siqueira, Serginho Santos, Marco Aurélio Ribeiro, para sermos membros do Partido dos Trabalhadores por ocasião da sua fundação lá no Colégio Sion, em 10 de fevereiro de 80. E eu, então, olhando os estatutos, objetivos de como
o PT queria dar voz e vez a todos, que queria construir uma sociedade justa, com maior igualdade, que queria fazê-lo através de métodos democráticos, respeitando a democracia, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade de formação de partidos. Por aí então, eu tive afinidade. Não havia internet naquela época, então eu dei entrevistas e declarações da tribuna da Assembleia. Olha, estou sendo convidado para ingressar no PT. O que pensam os 78 mil que votaram em mim? Eu pediria a todos vocês que puderem se comunicar comigo por carta, telefonema, encontros, nas minhas palestras, que digam, 85% aproximadamente disseram, é o que nós esperamos de você, e eu participei da fundação do PT. Senador, desculpa interromper só mais um pouquinho, eu queria entender o que fez o senhor ficar na política, porque o senhor disse que tinha uma vontade enorme de lutar contra a desigualdade, por isso escolheu ser professor. A política também é um instrumento de mudança dessa realidade. Quando o senhor chegou aqui, o senhor não encontrou um mar de rosas, como o senhor contou. Muito difícil. Se decepcionou com uma parte da política que a gente sabe que existe e que tem muito a ver com o que eu falei no começo. Deixa as pessoas assim, tipo, não aguento mais. O que fez o senhor ficar? Porque eu acredito muito em poder ajudar a transformar a sociedade. Quero sempre, quando há esses movimentos, por vezes, de estarem quebrando as coisas, de vestir máscaras, tudo, eu sempre lembro dos ensinamentos que para mim foram tão importantes de pessoas, porque li as suas histórias e então de pessoas como Leon Tolstói, que recomendou a Mahatma Gandhi que pudesse lutar pela independência da Índia por meios pacíficos, e depois que ele conseguiu fazê-lo, inclusive às vezes até por desobediência civil e greves de fome que comoveram o mundo, ou as lições de Martin Luther King Jr., que conseguiu, num tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu nos Estados Unidos da América uma consciência muito forte dos negros para lutarem por direitos civis iguais, por direitos iguais de votação. Formaram-se aqueles grupos, Black Panthers e outros, que começaram a incendiar Detroit, Chicago, Los Angeles e tudo. E eis que um pastor luterano resolveu, vamos fazer uma campanha por meios pacíficos, e ele até foi à Índia, estudou a vida de Mahatma Gandhi e tudo, e voltou aos Estados Unidos e passou a realizar palestras e marchas nas igrejas e nas universidades e tudo, até que, quando chegou 28 de agosto de 1963, ele conclamou a todos para virem a Washington, D.C., diante do monumento de Abraham Lincoln, que foi quem assinou a abolição da escravidão. E o presidente John Kennedy chamou Martin Luther King Jr., não faça isso, esse pessoal vem aqui e vai destruir a capital. Ele falou, pode ter a certeza que vai ser um ato pacífico. E aí ele fez aquele que eu considero um dos mais belos discursos da história da humanidade, I have a dream, eu tenho um sonho, onde ele diz coisas tais como: nós não podemos mais aceitar a recomendação daqueles que acham que vão tomar o chá do gradualismo para que as coisas vão se transformar com o tempo, porque se não houver mudanças imediatamente, a América vai viver um novo verão abrasador. Mas não vamos também ser culpados de ações erradas. Vamos sempre procurar confrontar a força física com a força da alma. E tão belo foi esse discurso que, pouco tempo depois, o Congresso norte-americano aprovou a Lei dos Direitos Civis Iguais e a Lei dos Direitos Iguais de Votação. Então, eu muito acredito em contribuir para ajudar a transformar a sociedade,
por meios da não violência, por meios pacíficos. E, ao estudar economia, os instrumentos de política econômica que possam ajudar a construção de uma sociedade civilizada e justa, é que eu me deparei com os instrumentos que significam a aplicação dos princípios de justiça, de igual liberdade, de diferença, de igualdade de oportunidades, tais como os elaborados por John Rawls em Uma Teoria da Justiça. O princípio de igual liberdade diz que toda pessoa tem que ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, como de livre expressão, livre associação, de ir e vir, de votar, de ser votado, que precisa ser estendido a todos na sociedade, ou de diferença, que diz que se for para haver qualquer diferença numa sociedade, só se justifica se for em benefício dos que menos têm e de maneira a prover igualdade de oportunidades a todos. Se nós estivéssemos aqui numa classe de estudantes, eu assim iria ilustrar. Vamos supor que aqui nós, companhia, fazemos um bom time de futebol ou de basquete, mas nesse time tem alguns craques como a Marta, a Hortência, o Pelé, o Garrincha, o Neymar, que são craques excepcionais. Então, nós vamos dizer a eles, olha, nós queremos atingir o nosso objetivo maior, sermos campeões este ano. Como vocês do nosso time são jogadores excepcionais e nós queremos que vocês deem o melhor de si, nós vamos proporcionar a vocês uma remuneração melhor que a nossa, que não jogamos tão bem, mas também queremos ter o estímulo. E assim a gente chega a um consenso onde há diferenças, mas elas são de tal maneira a serem em benefício dos que menos têm e de maneira a prover igualdade de oportunidades a todos. Que instrumentos podem ajudar a aplicação desses princípios? Claro, proporcionar boas oportunidades de educação a todos, às crianças, aos jovens, aos adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, termos um bom sistema de saúde público para todos, realizar num país ainda com tanta desigualdade de riqueza a reforma agrária, estimular as formas cooperativas de produção e também o microcrédito e, dentre outros instrumentos, a garantia de uma renda. E eu primeiro apresentei o projeto no Senado da garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo, de cujo debate resultou o que é hoje o Bolsa Família, que beneficia 1/4 da população brasileira, cerca de 14 milhões de famílias, correspondente a 3,5 pessoas por família, dá 50 milhões, 1/4 dos 204 milhões que somos hoje. Mas eu, mais e mais estudando este tema, fiquei persuadido de que melhor ainda será o dia que tivermos a renda básica de cidadania. O direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos todos da riqueza da nação. Mas como assim? Até para Viviane, até para o Eduardo, para o Pelé, para a Xuxa, para a presidenta Dilma, para o governador Alckmin, para o Fernando Haddad. Sim, para todo mundo. Até para o mais bem-sucedido empresário brasileiro. Sim, obviamente os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há? Eliminamos inteiramente a burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha. No mercado formal ou informal, eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha de uma pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando você tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto, mas se eu iniciá-la, obtiver esse tanto, e daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desista e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. E qual é a maior vantagem, Viviane, da renda básica de cidadania? É do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano,
de que nos fala o Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen em Desenvolvimento como Liberdade. Neste livro, ele lembra que, quando menino, ele tinha um pai que era um ótimo professor, vivia numa boa casa, lá onde hoje é Bangladesh, era a Índia, e eis que, de repente, um trabalhador entra correndo o portão adentro do jardim da sua casa pedindo por socorro. E ele então chama por seu pai, que logo veio, e acompanha seu pai levando aquele Kader Mia, nome do trabalhador, para o hospital. No caminho, Kader Mia diz: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão nesta região encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E acontece que quando chegou no hospital, ele teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui Amartya Sen: Kader Mia, tipicamente, não tinha liberdade real. Ele precisou colocar a sua vida em risco para conseguir a sua sobrevivência. Ora, se, digamos, aquela moça que, por falta de alternativas para a sua sobrevivência, resolve vender o seu corpo, aquele jovem, tipicamente o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs, que, por falta de alternativas para ajudar sua família a sobreviver, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes. O dia que houver a renda básica de cidadania, esta pessoa vai poder dizer, diante desta única alternativa que lhe surja pela frente: agora vou dizer não a isso. Eu posso dizer não, quem sabe esperar um pouco, e quem sabe fazer um curso aqui na minha cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É nesse sentido, pois, que a renda básica de cidadania elevará o grau de dignidade e liberdade real para todos. Você sabe que isto já é lei no Brasil? E você já está recebendo a lei? Mas existe a prática? Isso que eu ia falar, não. Porque quando o senhor explicou bem. É para todo mundo. Pra todos. Porque hoje a gente tem no Bolsa então? Família para quem tem filho e tem a contrapartida de deixar na escola. E o que falta para você passar a receber, e todos os nossos ouvintes? Vontade política? Eu tenho, desde junho de 2013, escrito cartas à presidenta Dilma. Há poucos dias foi a 34ª carta para que ela constitua um grupo de trabalho para estudar as etapas previstas na lei aprovada por todos os partidos no Senado em dezembro de 2002, na Câmara em dezembro de 2013 e sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, há 12 anos. E eu tenho sugerido a ela que forme esse grupo de trabalho. Eu sugeri 70 nomes dos melhores estudiosos de como erradicar a pobreza e dos programas de transferência de renda, para que para que esse grupo diga como serão as etapas previstas na Lei 10.835 de 2004 e, inclusive, para saber se a renda básica de cidadania será possível em 2, 3, 5 ou mais anos. A presidenta Dilma me assegurou que vai me receber. Quando será? A gente quer saber quando. Eu também quero saber. Da última vez que eu conversei com ela, ela falou: Eduardo, eu estou em falta com você. Aguarde um pouco, deixa passar esses momentos difíceis que eu vou lhe receber. Agora o senhor chegou onde eu queria chegar. Bom, enquanto a gente espera a Dilma receber o senhor, vamos ouvir uma música que eu sei que o senhor gosta, depois a gente vai entrar no que eu quero saber dos momentos difíceis. A gente preparou uma surpresinha para o senhor. Vamos lá. Vamos ouvir a... How many roads must a man walk down before you call him a man?
Yes, and how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Nada na gente. Será que as coisas têm jeito, senador? A gente precisa de uma luz aí no fim do túnel. Quando ocorre uma boa coisa para uma pessoa, ela gosta de transmitir aos amigos o que aconteceu. Se me permite, dada a sua forma como tem se dirigido a mim, eu gostaria de lhe contar algo tão bom que aconteceu comigo. No dia 2 de fevereiro passado, houve na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, uma maravilhosa cerimônia para se comemorar os 500 anos da publicação de Utopia de Thomas More. O Thomas More foi um dos maiores pensadores da história da humanidade, canonizado santo pela Igreja Católica, dito pelo Papa João Paulo II em 2002 como o grande patrono dos políticos e dos governantes. E por que isso? Porque em Utopia, quando estão se discutindo a pena de morte, que instituída na Inglaterra naquela época não havia diminuído a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos, eis que, então, um personagem, Rafael Eitlodeu, diz a um cardeal arcebispo e outro personagem: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis. Aqui não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, Juan Luiz Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, em 2026, 10 anos depois, De Subventione Pauperum Humanis Decite Necessitatis, um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe a garantia de renda para os habitantes de Bruges. Então, porque daí era uma festa linda em que a Universidade Católica de Louvain resolveu outorgar o título de doutor honoris causa para o fundador da Wikipedia, Jimmy Wales, por causa que ele conseguiu democratizar a informação de maneira fantástica para toda a humanidade pela internet. Para a grande arquiteta italiana, Paola Vigano, porque ela, nos seus trabalhos de arquiteta e de urbanista, tem procurado expandir o direito à cidade para todos. E a este seu amigo, por estar lutando de maneira tão persistente e prolongadamente pela instituição da renda básica de cidadania no Brasil e no planeta Terra. E se vocês quiserem assistir, pode ver no YouTube. Parabéns! E daí a Universidade Católica de Louvain me fez uma surpresa também, porque antes de eu ser chamado num teatro lá para 2.000 pessoas assistindo, o professor Dalmo Dallari e Sueli Dallari estavam assistindo, foram lá convidados. Eu fiquei muito honrado e eis que fizeram uma surpresa. Uma professora com uma linda voz e um professor com um violão, antes de anunciarem que eu iria ganhar o doutor honoris causa, vieram cantar no palco Blowing the Wind of Baltimore. Mas aí eles arrasaram. A nossa foi muito mais modesta. Pedimos até desculpa. A nossa foi mais modesta, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer de coração essa humildade de todas as respostas. Posso só contar uma? Claro.
no meu discurso de 15 minutos, depois eu vou te mandar por e-mail, Pode mandar. você vai ver que eu concluo dizendo: espero que depois dessa homenagem tão bonita que a Universidade Católica de Louvain me concede, finalmente a presidenta Dilma vai me receber. Mas, meu Deus do céu, não, o senhor vai voltar aqui quando ela receber e contar pra gente como é que foi essa conversa. Obrigada, Muito obrigado. porque a gente acha que deixou uma mensagem de ânimo, que ninguém pode desistir de tentar uma política melhor, porque esse país merece, né, senador? Muito obrigada. Obrigado. Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Man walk down before you call him a man. Yes, and how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?